Malibu, Califórnia, um paraíso para os jovens, os ricos e os despreocupados. Mas por trás do pôr do sol de cartão postal, existe um trecho notório de asfalto conhecido como Curva do Homem Morto. Em 17 de outubro de 2023, pouco antes das 21, quatro alunas do último ano da Universidade Pepperdine, irmãs de fraternidade, caminhavam pelo acostamento da Pacific Coast Highway. Foi quando um carro em alta velocidade perdeu o controle, bateu e matou as quatro jovens. A cena foi trágica. A perda foi mais do que triste. O Sr. Bond estava supostamente acelerando a uma velocidade de 104 milhas por hora em uma zona de 45 milhas por hora. O motorista foi identificado como Fraser Michael Boone, um jovem rico de 22 anos de Malibu, dirigindo um BMW. Ele foi preso, encarcerado, mas conseguiu pagar uma fiança de 4 milhões de dólares. Boehm também conseguiu contratar um dos advogados de defesa criminal mais caros e renomados do país, o homem que libertou Karen Reed, Alan Jackson. Foi trágico, foi emocionante. É devastador, mas não foi assassinato. E Boehm vai precisar de Alan Jackson, já que ele está enfrentando acusações mais graves do que Karen Reed enfrentou. 4 acusações de assassinato. E agora um júri terá que decidir se a direção de Boehm foi um desrespeito consciente pela vida humana ou apenas um trágico acidente. Essa história, nesse caso, é incrivelmente triste, mas ao mesmo tempo é algo que poderia ter sido totalmente evitado. O homicídio de que ela é acusada aqui não é um homicídio intencional. É um caso em que o júri vai ter que decidir onde está a linha entre um acidente e um crime. Eu sou Vini Politan. Vamos investigar. Sempre que falamos sobre o ocorrido aqui, é essencial começar pelas vítimas e pela enorme perda de vidas. 4 estudantes do último ano da Pepperdine. Essas jovens estavam prontas para dar o próximo passo na vida, trabalhando duro na faculdade, criando laços incríveis entre si, mas ansiosas pelos futuros incríveis que cada uma delas tinha pela frente. E no fim das contas é disso que se trata esse caso, dessa perda de vidas. Alguém deveria ser responsabilizado criminalmente por isso? E tudo aconteceu no que é conhecido como Curva do Homem Morto, uma parte da Pacific Coast Highway que já tem história. Ela tem realmente um histórico de acidentes perigosos e curvas perigosas. E algumas pessoas da comunidade acham que algo deveria ser feito em relação à estrada. E isso pode ter um papel neste caso. Mas a alegação aqui é que esse carro estava a 167 km por hora. Se você está a 167 km por hora, mesmo em uma reta, passando por uma área que é um pouco residencial e não tem calçadas, isso por si só já é perigoso. Mas essa é uma área que tem essas curvas e um histórico de acidentes de carro. Então, o réu, neste caso, tinha apenas 22 anos na época em que seu carro bateu, na época em que seu carro se envolveu nesse acidente, na época em que seu carro tirou a vida dessas 4 jovens. Ele está de volta ao tribunal. Vamos analisar o que ocorre aqui, pois o caso está prestes a ir a julgamento. Certo, vou presumir que isso está em caráter experimental. Eu tive uma conversa em meu gabinete com todos os advogados sobre várias questões, incluindo o cronograma deste julgamento. Incluído nessa conversa estava a parte em que ambos os lados designaram a estipulação para jurados pré-selecionados para vários propósitos para tentar agilizar nosso processo de seleção do júri, o que, apesar da estipulação, é aceitável para o tribunal em casos de julgamentos com previsão de 16 dias ou mais, que é o caso deste. Então Sbragia e o Sr. Barcos assinaram essa estipulação na minha presença no gabinete esta manhã. Todas as caixas foram marcadas. Então, todos os jurados que não poderão servir pelos motivos indicados neste formulário de serviço do júri poderão
não contar com esses jurados na audiência deste caso. Tenho ambos os advogados registrados para afirmar que estão de acordo com os termos desta estipulação, Sr. Barcos. Sim, as partes estão de acordo. Isso está errado. Tudo bem. Isso será registrado no processo e os trabalhos do júri começarão às 13h. Estamos selecionando um júri, pode ter sido ordenado. 150 jurados foram selecionados neste caso. Ok. Também falamos sobre outros assuntos que precisam ser registrados em ata. A defesa planeja apresentar uma nova pedido de arquivamento com fundamentos diferentes daquela que foi analisada há muitos meses. E essa moção será analisada em 27 de julho de 2026. E nessa data, as partes também vão, entre agora e então, elas vão estar cooperando, espero, sobre o conteúdo do questionário dos jurados. Espero que consigamos um acordo sobre o questionário. Caso contrário, montarei o questionário incluindo as contribuições de ambos. Espero que as partes cheguem a um acordo sobre o conteúdo e que possamos discutir isso no dia 27 de julho. Jurados vão ser convocados para o dia 8 de setembro para um caso de seleção muito especial. Isso será a distribuição dos questionários e o processo seguirá a partir daí. Mas essa é a data prevista para começar o julgamento. Quaisquer 4 ou 2 pedidos e memoriais do julgamento devem ser apresentados até 24 de agosto. E eu vou realizar a audiência sobre esses 4 ou 2 pedidos em setembro. 2 de setembro. Hoje é dia 6. Se quiser começar em 8 de setembro. Você precisa de uma outra renúncia ao prazo. E vamos marcar para 8 de setembro. Podemos começar às 6/10, se esse horário for possível para você. Geralmente fazemos isso, e foi o que fizemos aqui. Certo, então, Sr. Bowman, o senhor tem o direito ao seu julgamento dentro de 60 dias a partir de hoje. O senhor pode renunciar a esse direito e adiar o caso para 8 de setembro de 2026 como o 6º de 10. Assim, terá direito ao julgamento em até 4 dias após essa data, mesmo sendo o dia do 10º. Sim, senhor. Tudo bem, então o caso está adiado para 8 de setembro de 2026. Mas vamos marcar uma data intermediária para 27 de julho para a moção legal de arquivamento, assim como para a discussão do questionário e quaisquer outras questões que surgirem até lá. Certo, isso é grande. Eles têm uma data para o julgamento. O caso vai acontecer. Isso vai a julgamento. E eu reparei no réu desta vez no tribunal. Acho que a ficha caiu para ele. Tipo, o resto da vida dele vai estar em jogo no dia 8 de setembro, quando for a hora de escolher o júri e descobrir quem vai decidir se esse jovem é ou não um assassino. Então houve uma audiência anterior em novembro, e Alan Jackson estava tentando fazer o caso ser arquivado. E ele estava apresentando alguns argumentos. E o motivo pelo qual quero ouvir esses argumentos agora é porque acho que isso nos dá um pouco mais de entendimento sobre o que Alan Jackson vai argumentar em nome de Fraser Baum diante do júri quando esse caso for a julgamento. Então, vamos levá-lo para dentro do tribunal e ouvir alguns dos argumentos e pontos que estão sendo apresentados pela defesa, tentando defender esse jovem de 22 anos na época, que supostamente estava a 104 milhas por hora. Que ato Fraser Baum cometeu que objetivamente envolvia uma alta probabilidade de resultar em morte? Essa é a questão perante o tribunal. Essa foi a questão perante o magistrado. O que houve na rodovia da Costa do Pacífico? Eu preciso ser claro sobre isso. Foi uma colisão trágica, mas tragédia não é o mesmo que assassinato. E a lei não permite que o promotor transforme um acidente fatal em homicídio doloso, simplesmente chamando o excesso de velocidade de malícia. Voltamos ao primeiro postulado. Velocidade não é sinônimo de malícia. Na Califórnia,
meritíssimo. Não havia álcool, nem drogas, nem mensagens de texto, nem racha, nem distração, nenhum histórico de Dewey pelo meu cliente, nenhum aviso, nenhuma advertência, Watson, nenhuma demonstração de indiferença após o fato. Sem antecedentes criminais, sem histórico de direção, sem histórico de má condução, sem consequências graves impostas pelo governo em um processo judicial. Nada do que já foi citado nos casos em que a malícia implícita foi reconhecida na Califórnia. Então, do que as pessoas estão rindo? Do que elas estão rindo? De todos esses nãos, um após o outro, juiz. Todos esses nãos fazem com que eles se apoiem em uma única coisa e somente nisso. E essa é a base de todo o postulado teórico deles. Velocidade, é isso. Suposta velocidade nisso. Velocidade contestada. Vamos parar aqui para você. Indefinido, definido. Este é um ponto importante. Na verdade, haverá dois ataques da defesa. Primeiro, eles não cedem sobre a velocidade aqui. Então, o que isso nos diz? Vai ser uma batalha de especialistas. Alan Jackson venceu o julgamento de Karen Read em parte, ou em grande parte, com os especialistas que vieram falar sobre as informações do SUV de Karen Read. Bem, a mesma coisa vai acontecer aqui. Vai haver uma disputa sobre a velocidade real em que ele estava. Como você pode fazer essa determinação? E eles não vão admitir que Fraser Bone estava realmente indo tão rápido assim. Mas então a segunda parte do argumento, que de novo ele estava fazendo aqui, é que mesmo que ele estivesse naquela velocidade, só a velocidade não transforma isso em assassinato. E levando o argumento ao juiz como questão de direito. Mas quando você chega ao julgamento, você faz o argumento para o júri, que pode estar mais aberto a isso e dizer, bem, nós não queremos pessoas indo para a prisão condenadas por assassinato só porque estavam acima da velocidade, certo? Esse é o argumento que ele vai fazer. Vamos voltar. Aqui não há evidências de que Fraser pretendia dirigir rápido por vontade própria. Cada elemento, cada evidência disponível apoia o contrário, que ele estava reagindo aos acontecimentos que se desenrolavam no momento, incluindo estar sendo perseguido, ter sido atingido por um carro segundos antes, no impacto. Isso não é dolo. O problema com o caso da promotoria e a decisão do magistrado é que não há evidências. O registro está completamente desprovido de evidências de que Fraser sabia a velocidade em que estava. É por isso que eu trouxe esse ponto. Como alguém dirigindo a 160 km por hora, ou 145, ou seja lá qual foi a velocidade naquela faixa, não saberia que está indo super rápido? Como você sabe disso? Sério? Super rápido não é o padrão. Mas essa é a minha pergunta. Se você está dirigindo a 95 milhas por hora, sabe que não está a 40. Estou errado sobre isso? Você está certo, mas só a velocidade não basta. Eu entendo isso. A velocidade sozinha não é suficiente. Mas para avaliar o conhecimento de uma pessoa sobre o que ela está fazendo, a consciência disso, você também precisa usar o bom senso. E me desculpe, quando você está dirigindo a 95 milhas por hora, 100 milhas por hora, você sabe que está dirigindo extremamente rápido. Você sabe disso. Se outros carros estão dirigindo a 70, 75, 80 na mesma rodovia costeira, junto com os outros, eles fazem isso o tempo todo. Quero dizer, agora estamos falando apenas de percepção. Certo. Agora estamos falando sobre a percepção do tribunal. Você deve perceber que está indo rápido. Eu estava nessa estrada há 2 semanas. Havia carros esportivos me ultrapassando. Eu estava a 70. Aliás, já estava acima do limite de velocidade. Não percebi, pois todos os carros ao meu lado iam na mesma velocidade ou mais rápido. É uma questão de percepção. Não é um caso em que só a velocidade está em questão. Onde o réu estava dirigindo em uma estrada aberta, sem outros veículos, sem outros carros, pedestres, simplesmente voando e atingindo altas velocidades. Este é um caso em que o crime ocorreu em um trecho de estrada com casas dos dois lados, com entradas de garagem e garagens que dão diretamente para a rua, com outros veículos dentro do limite de velocidade enquanto ele dirigia.
carros estacionando em paralelo nas laterais das ruas e pedestres andando nesses lados, considerando aquele trecho da CH com o qual o réu disse estar familiarizado. Não tem calçadas. Todas essas eram informações conhecidas pelo réu no momento em que ele decidiu adotar o comportamento que teve. Essas são as mesmas acusações que Bryan Kohberger está enfrentando. Esse é o ponto. Bryan Kohberger invadiu um dormitório e matou 4 pessoas. Ele responde por 4 acusações de assassinato e um acordo judicial. 4 acusações de assassinato. É assassinato, meritíssimo. Esse é o ponto. Foi isso que o magistrado não entendeu. É perigoso? Com certeza. Existe a possibilidade de alguém ter se machucado? Eles realmente se machucaram. Então, claramente existe essa possibilidade. Havia um alto grau. Uma quase certeza, como o Marquês colocou. Havia uma quase certeza, uma alta probabilidade de que alguém morreria naquela noite, naquele horário, e que ele sabia disso e ignorou? A resposta é não, isso já é bem conhecido. Você está certo, não precisa. Ele sabia o quanto isso era perigoso. Ele planejou. Seus melhores amigos morreram por dirigir em velocidade excessiva. Velocidade excessiva e perigosa. E ele conhece muito bem a PCH. E novamente é razoável supor isso devido a essa familiaridade. Ele conhece o comportamento específico, a área chamada Curva do Homem Morto, onde esse acidente aconteceu. Se o caso será provado, se o caso de assassinato será provado, além de qualquer dúvida razoável, se é um assassinato culposo, ninguém sabe a resposta para isso. Mas essa não é a questão de hoje. A questão de hoje é se havia provas suficientes para que o magistrado fizesse as constatações que fez, incluindo as inferências que tirou e a lei que aplicou. E acreditamos que a constatação do magistrado, é claro, foi respaldada pelos fatos conforme aplicados à lei aplicável neste caso. Portanto, o pedido é analisado com base nisso. Certo? Então você pode ver para onde a defesa está indo aqui. O sentimento que Alan Jackson estava expressando no tribunal para o juiz era de que este não é um caso de assassinato. Esse é o tipo de argumento que você ouvirá diante de um júri. Muito se fala sobre onde tudo aconteceu. A Pacific Coast Highway, ao entrar em Malibu. Quero mostrar uma visão aérea para que tenham uma ideia melhor. E ao olhar aqui, você sabe, é uma rodovia, sim. Mas você pode ver que agora eles não estão mais lá, mas há casas ao lado ali. E quanto mais você se aproxima do centro ou de Malibu, você vai ver que há construções dos dois lados, mas não há calçadas. Não existem calçadas. É uma rodovia, mas é uma rodovia em uma área onde há casas e entradas de garagem. E olha essa curva. Olha a velocidade de que estamos falando para curvas como essas. Nós criamos uma animação de inteligência artificial IA da área. Vamos dar uma olhada nisso agora também. E você tem uma ideia de como é quando está dirigindo pela Pacific Coast Highway indo para Malibu. Essas curvas não são fáceis. Esta é uma estrada perigosa com um histórico de periculosidade. Isso vai ser parte da defesa aqui por um lado, mas também faz parte da acusação por outro lado. Você sabe o quão perigosa essa estrada é. Você a conhece. Você precisa diminuir a velocidade. Mas, ao mesmo tempo, a defesa pode argumentar que a culpa é da estrada porque ela é muito perigosa. Vamos ouvir o promotor distrital na época em que isso aconteceu. Esse é o promotor distrital que não está mais no cargo, mas George Gascon, que apresentou as acusações e comentou sobre o ocorrido com as 4 vítimas. Perdemos 4 jovens que tinham toda uma vida pela frente. Por realmente nenhum outro motivo além de total e imprudente desrespeito pela vida dos outros. Então, Liam Ralston, Peyton Stewart, Jessalyn Williams e Asha Ware eram alunos do último ano na Pepperdine. Eles só estavam no bairro da escola, cuidando da própria vida. E eles perderam a vida desnecessariamente.
Por esses motivos, estamos aqui hoje para anunciar que estamos acusando Fraser Michael Wong, de Malibu, com 4 acusações de assassinato e 4 acusações de homicídio culposo veicular. Ele está detido sob fiança de 4 milhões de dólares. No dia 17 de outubro, por volta das 20h30, o Sr. Bond, supostamente estava dirigindo a uma velocidade de 104 milhas por hora, em uma via com limite de 45 milhas por hora, na PCH. Quando perdeu o controle de sua BMW, ele supostamente bateu em um carro estacionado antes de atingir 4 pedestres que estavam juntos na lateral da estrada. Todas as jovens morreram no local. A investigação revelou que o réu sabia que suas ações eram perigosas para a vida humana e agiu deliberadamente com total desrespeito pela vida humana, cometendo 4 acusações de homicídio doloso por dolo eventual neste caso. Não posso enfatizar isso o suficiente. Precisamos perceber que quando estamos dirigindo um carro, temos o potencial de matar outras pessoas. Quando estamos dirigindo a mais de 160 km por hora em uma zona de 72 km por hora, a única conclusão razoável que se pode tirar desse comportamento é prejudicar outras pessoas. E no pior cenário possível, como aconteceu aqui, é matar outras pessoas. Vamos garantir, junto com nossos parceiros das forças de segurança, que as pessoas que se envolverem nesse tipo de comportamento enfrentarão consequências severas. Mas eu também reconheço que o que fazemos aqui não vai trazer as 4 vítimas de volta para suas famílias, de volta para suas comunidades. E eu entendo que, em geral, o que fazemos neste caso não serve como um fator de dissuasão. Mas o que pode ser um fator de dissuasão se todos nós juntos conversarmos uns com os outros e nos responsabilizarmos mutuamente para garantir que, não importa o quanto você acha que está com pressa, você deve seguir as regras de trânsito. E você deve entender que quando você dirige com total desrespeito pela vida dos outros, consequências graves podem ocorrer. E isso pode incluir ir para a prisão por muito tempo. Então, este caso é diferente da maioria quando falamos sobre alguém dirigindo um carro e alguém morrendo como resultado, certo? Não há alegação de álcool, não há alegação de drogas. Tudo se resume à velocidade e à natureza da estrada em que eles estavam. 104 em uma via de 45. Isso é completamente absurdo. Isso vai ser contestado. Mas a questão para este júri agora será: isso é assassinato? São 4 acusações? Isso é algo menos do que assassinato? É negligência, negligência grave, homicídio culposo, algo que seja menos do que assassinato, mas ainda assim você é responsável? Ou isso é um acidente trágico em que Fraser Bone sai livre? Vamos ver quando o caso for a julgamento. Mas, no fim das contas, para as famílias das 4 vítimas, elas precisam sentir alguma justiça, porque perderam seus entes queridos. E essa perda nunca é reparada. É isso por hoje. Eu sou Vini Politan. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Enquanto isso, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.